A palavra que eu vou compartilhar hoje fala sobre o engano que vive a vida de um cristão. O cristão pode ter alguns enganos que podem afetar diretamente a nossa vida espiritual. Uma vez eu estava assistindo ao programa American Idol, não sei se os irmãos já conhecem, tipo The Voice, né? Já viram? Aquele The Voice, no Brasil também tem o The Voice Brasil, né? O American Idol era algo semelhante, né? Ele estava escolhendo futuros cantores, né? Através desse programa. E uma das moças apareceu para o júri, que eram de 3 pessoas, 3 cantores profissionais, e assim cantou na frente dos 3, e assim, ao final dela cantando, o júri avaliava a voz dela e a possibilidade dela continuar no programa ou não. Caso ela não fosse aprovada, ela seria eliminada. Então ela cantou ali e um dos membros do júri parou ela em um certo momento e falou: você é totalmente desafinada, você não vai poder ser cantora, então já para aqui. Aí os outros 2 concordaram. Essa moça ficou enfurecida. Então vocês não conhecem o que é o cantor, então vocês não estão simplesmente querendo reconhecer a minha voz, porque a minha voz é muito boa. Aí nesse momento, um dos membros do júri ficou ofendido. Poxa, essa moça está vivendo enganada, ela não conhece nem a própria voz. Fez o seguinte: vamos fazer o seguinte então, né? Nós iremos a um bar e vou pedir para que você cante. E vou falar com todas as pessoas que estão no bar. Se vocês gostam dessa moça cantando, continuem sentados no bar. Se vocês não estão gostando da voz dela, se essa voz que ela, né, está cantando te atormenta, vocês podem se retirar do lugar. E assim, ela começou, né? Fez todo o aparato, começou a cantar. E quando ela começou a cantar, irmãos, as pessoas começaram a sair, um por um. E afinal todos saíram. Aí o membro do júri falou: não falei para você? E ela começou a chorar. E aí encerrou a parte do programa, né, que essa moça fazia parte, né? Então, ela vivia no engano. Ela pensava que ela cantava muito bem. Ela pensava ter uma voz maravilhosa, enquanto que, na verdade, ela não tinha toda essa voz maravilhosa a ponto dela querer vir a ser uma cantora. Então imaginem a vergonha ou o engano, né, que ela viveu durante todo esse tempo. Imaginem que, da mesma maneira, irmãos, eu diga para vocês, irmãos, que eu estou pretendendo nesse ano sair como o Mr. Brasil. Vou dizer para os meus irmãos, eu estou querendo participar desse ano do Mr. Brasil. Não tem o Miss Brasil? Não tem o Miss Universo? Então, irmão, vou participar do Mr. Brasil. O que vocês acham? Bom, já estão dando risada. É óbvio. O pessoal está dando risada por quê? Não tem condições. Não há condições que possa levar eu a querer participar para ser um Mr. Brasil. Se alguém me apoiasse aqui, eu ia falar assim: você é um mentiroso, irmão. Você é uma serpente. Você quer me humilhar. Imagina, irmãos. Muitas vezes nós podemos viver assim a nossa vida espiritual. Essa é a triste realidade. Vivemos enganando a nós mesmos. Ou não sabemos que nós nos enganamos e vivemos aquilo como se fosse a pura verdade de nossa vida. O texto da palavra de hoje fala sobre um homem chamado Moisés. Nós, quando falamos em Moisés, dentro da igreja, temos uma certa admiração. Não vou dizer uma profunda admiração por este homem, por tantos feitos, por tantas coisas que ele realizou, pela sua liderança, pela sua virtude, por todas as características que lhe concernem em todos os momentos que ele esteve ao lado de Deus, trabalhando nesse vai e vem, né, do povo de Israel no deserto. Mas esquecemos de nos lembrar de como a vida de Moisés começou, irmãos.
Nós simplesmente lembramos o final da vida de Moisés praticamente. E assim, pelo final de sua vida, admiramos. Principalmente os judeus têm uma profunda admiração, né, devido ao Pentateuco, né, assim. Nós também temos essa admiração, mas nós esquecemos de como a vida de Moisés começou. A vida de Moisés começou de uma forma muito pequena, irmãos. Nós gostamos de começar sempre algo muito grande, mas a vida de Moisés começou de forma muito pequena e simples. A gente pensa que Moisés, Deus já o fez assim. E assim ele já montado daquele jeito veio ao mundo e assim começou a trabalhar para libertar o teu povo. Mas sabemos que não foi assim, irmãos. E por isso eu quero ver com os irmãos, através da palavra de hoje, o quanto é importante sabermos de todos os fatos que aconteceu com Moisés. E também os enganos que podem haver em nossa vida espiritual, que necessitam ser eliminadas. Porque esses enganos, irmãos, nos levam a uma situação vergonhosa, irmãos. Como essa moça que eu falei do American Idol. Ela cantou para muitas pessoas e ela passou uma vergonha tamanha. A palavra de hoje nos diz, no verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. A gente vê que Deus sabia do sofrimento do povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel foi parar no Egito devido àquele tempo de seca que vivia o povo. Lembra-se? O povo vivia 7 anos de abundância, de acordo com os sonhos do faraó. Também 7 anos de grande fome e seca. E assim, o povo de Israel, através de Jacó e de José, que já estava lá, eles foram levados a viver no Egito. Então, através dessa vida no Egito, o povo de Israel permaneceu ali. E permanecendo ali, o capítulo 50 de Gênesis termina, e depois começa o primeiro capítulo do livro de Êxodo. Esse tempo, esse intervalo entre o capítulo final de Gênesis e o início do livro de Êxodo são cerca de 300 anos de intervalo. Então imagina, 300 anos se passaram do último fato que se dá no livro de Gênesis para o livro de Êxodo. Então você imagina o povo de Israel. Quando o José estava vivo, as pessoas viviam na bonança. As pessoas que conheciam José, e assim, diretamente tratava bem o povo que era de José. Mas imagina depois as pessoas que vieram, os faraós que vieram a seguir, que desconheciam José. E assim passaram a maltratar o povo de Israel. Tanto que, ao final de toda essa vida no Egito, eles acabam por se tornar escravos do povo do Egito. O povo de Israel. Veja, isso simboliza muitas vezes a nossa vida espiritual. Deus nos colocou a este mundo para que vivamos em liberdade, em comunhão com Deus. Mas nós perdemos essa comunhão com Deus ao esquecermos do mandamento, ao esquecermos das palavras que vêm do Senhor, e assim vivemos a nossa vida do jeito que nós queremos, tornando assim escravos, não do Egito, mas do pecado. E ficamos assim presos ao pecado, como o povo de Israel permaneceu. E a palavra de hoje nos mostra assim no verso 10, que diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, vendo todo aquele sofrimento, Deus escolhe um homem. Irmãos, Deus escolheu um homem chamado Moisés. Veja, se você for ver os textos que vêm antes, a gente vê Moisés, né, vendo a sarça ardente e assim recebendo o chamado.
Veja que interessante, a palavra nos mostra claramente aqui que não foi Moisés que teve o coração de piedade em relação ao teu povo e buscou a Deus em oração: Senhor, a gente precisa de Ti e você precisa vir nos resgatar. E assim Deus apareceu na vida de Moisés para resgatar e saber, através desse homem, fazer a obra de Deus sobre o povo de Israel. Não foi assim, irmãos. Me prove, se você acha que foi Moisés que buscou a Deus, por favor, me prove. Porque nenhum texto, em nenhum lugar diz que Moisés buscou a Deus. Mas a gente vê que Deus foi à procura de Moisés. Esse é um ponto muito importante, meus irmãos, porque esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar. O primeiro engano que nós podemos ter em nossa vida espiritual é esse: eu busquei a Deus e assim Ele me chamou e me salvou. Esse é o nosso engano, irmãos. A gente pensa: eu busquei a Deus, Ele viu que eu busquei a Ele, então você está me buscando, ai que filhinho bom, agora você merece o meu chamado, vem aqui que eu vou te chamar. Não foi assim, irmãos. Deus simplesmente apareceu diante de Moisés. Sabe qual é o ponto? Por que esse ponto é tão importante e crucial em nossa vida espiritual? Porque ela mexe com a base da nossa fé, irmãos. Isso mostra o quê? Quando você diz que eu busquei a Deus e assim Ele me recebeu, a base da sua fé está em você. Mas quando dizemos que Deus chamou a mim e eu assim fui chamado e fui levado diante dele, a gente está colocando a base da nossa fé em Deus. Você deseja colocar a sua base espiritual onde? Nas obras de Deus? Ou você quer colocar nas obras do homem? Nós sabemos quanto o homem é enganoso, irmãos. Um dia nós amamos as pessoas que estão à nossa volta. Dizemos como essas pessoas são legais, essas pessoas são sensacionais. E uma simples frase que essa pessoa soltar, que você não conseguir engolir, você diz: maldita, essa não presta. Veja como o nosso coração é enganoso, irmãos. A gente não olha para a nossa esposa e diz: poxa, que mulher linda, maravilhosa, como eu a amo. Mas tem dia que a gente vê: mulherzinha, Jesus, por que comigo? Por que o Senhor colocou essa mulher na minha vida? Irmãos, o ser humano vive assim. Quando as coisas são baseadas em você, todas as coisas tendem a ir para lá, ir para cá. Como diz, né? Como o vento, né, que vai levando o caniço vai para lá, vai para cá, de acordo com o vento. Mas quando nós temos a nossa base, os fundamentos da nossa vida espiritual em Deus, essas coisas não acontecem conosco, irmãos. Por isso que o texto mostra claramente que Deus apareceu diante de Moisés. Não foi Moisés que apareceu diante de Deus e foi chamá-lo, mas sim Deus chamou Moisés para que viesse diante dele e para que ele, através de sua vida, servisse como instrumento da obra de Deus. Irmãos, esse ponto é essencial para a nossa vida espiritual. Porque assim nós colocamos o nosso fundamento, a nossa casa, numa rocha. A palavra em Mateus capítulo 7, versículo 24, 27 nos diz, né, sobre aquele que constrói a sua casa na rocha e aquele que constrói a sua casa na areia. Irmãos, quem aqui gostaria de construir uma casa na areia? Quem aqui? Se é que você, irmão, compraria uma casa que está construída na areia?
Veja no livro de Efésios, capítulo 2, verso 4, que nos diz assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. O verso 5 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A palavra nos diz claramente que nós estávamos mortos. E assim, a obra redentora de Deus veio e nos alcançou. Não foi você que alcançou essa obra redentora, mas foi Deus que alcançou a tua vida através dessa obra redentora. Leia Romanos, capítulo 1, verso 7, que nos diz. Romanos, capítulo 1, verso 7 diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui diz que foram chamados. Não foi você que chamou a Deus, você que buscou a Deus, mas foram chamados por Deus. Amados irmãos da Igreja Água Viva, você foi chamado por Deus. Não foi Moisés que disse: eu tô com dó do meu povo, eu preciso ajudar meu povo. Sabe o que a atitude dessa misericórdia no coração de Moisés gerou? Um assassinato, irmãos. É o que nós, homens, fazemos quando Deus não age na nossa vida. Quando Moisés viu que os egípcios maltratavam homens do seu povo, ele foi lá e matou esse homem. Quando ele não era movido pelas mãos de Deus. Mas a partir do momento que ele é movido pelas mãos de Deus, ele vive uma vida diferente. E por isso que é tão importante sabermos em nossa vida espiritual, amados irmãos, que nós somos chamados por Deus. Não foi você que chamou, não foi você que buscou a Deus. O início da sua vida espiritual começou porque Deus te chamou. Amados irmãos, permaneçam assentados nessa rocha, para que assim a sua vida espiritual não seja abalada. Quando a nossa fé é baseada em nós, de acordo com a circunstância ou situação, viveremos nos movendo para a direita ou para a esquerda. Mas quando a nossa fé é baseada em Deus, nós conseguimos suportar a todas as circunstâncias de dificuldade. E assim seguimos fielmente o caminho do Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar é: Deus conhece os sofrimentos do homem. A gente pensa, Deus não conhece os sofrimentos do homem. Você pode dizer, Deus não conhece o sofrimento do homem. Mas você se esquece de que Deus, que é Cristo, foi mandado a este mundo. Ele foi enviado a este mundo, irmãos. E o texto bíblico nos mostra claramente, ele foi tentado como nós. A gente pensa simplesmente que Deus não conhece o nosso sofrimento, não conhece as nossas dores, não conhece os problemas que nós passamos, não conhece as adversidades que nós enfrentamos em nosso dia a dia. Mas Deus conhece, irmãos. Versos 7 e 8 diz para nós claramente: disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Veja, irmãos, a palavra coloca claramente, mostrando que Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece a sua dor. Sabe qual é o maior problema do fiel?
não lembra disso. A gente engana nós mesmos. Deus não sabe dos meus sofrimentos. Deus não sabe das minhas dores. Porque vivemos feito o povo de Israel no deserto. Eu fiquei imaginando a cena, né, onde o faraó e seus soldados estavam perseguindo, né, o povo de Israel. E o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. E o povo murmurando: e agora, Moisés? Trouxeste-nos aqui para matar. Imagina essa cena. Eu fico pensando, como é que deve ter sido essa cena. Dá um pavor, irmãos. O povo assim olhando e vendo que os soldados de Faraó estavam vindo em sua direção, e vendo que estavam encurralados, não havendo caminho algum agora para percorrer. Tudo que eles poderiam fazer cessou ali. Irmãos, a nossa vida é assim. Quando nós, né, tentamos fazer as coisas, quanto mais fazemos com as nossas forças, mais seremos encurralados. Aí está a diferença. O homem de Deus, nesse momento, ele se ajoelha diante de Deus com humildade e pede a ajuda do Senhor. Enquanto que aqueles que desconhecem o poder de Deus simplesmente murmuram contra a obra que Deus realizou. E assim vemos que Moisés consegue, através do poder de Deus, ver o Mar Vermelho se abrir, irmãos. Eu fico imaginando essa cena, e o povo passando pelo Mar Vermelho, atravessando o Mar Vermelho. Como você ficaria, irmãos? Eu fiquei pensando, como eu ficaria ao ver que os soldados estavam vindo, eu estava ali desesperado, e agora para onde eu vou? E de repente o mar começa a se abrir. Irmãos, você não ficaria emocionado? O Senhor, eu penso que nessa caminhada da travessia desse mar, muitos devem ter chorado. Chora: Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor nos livrou mais uma vez. O Senhor está nos livrando. Eu fiquei imaginando essa cena. Eu falei: poxa, se eu tivesse nessa situação, eu também acho que ia chorar de tanta emoção. Porque você estaria ali à beira da morte, e a morte estava muito mais próxima do que você imagina, mas você consegue o livramento do Senhor. Imagina a emoção dessas pessoas, irmãos. Emoção. Tem gente que chora quando seu time faz o gol aos 45 minutos do segundo tempo. Não choram? Tem gente que chora. Você vê a foto, né? Você viu o cameraman do estádio pegando pessoas desesperadas, chorando, porque aos 45 minutos do segundo tempo fizeram o gol e começam a chorar. Irmãos, mas imagina agora isso na tua realidade, na sua vida espiritual. Você está prestes a ser derrotado, mas aí aparece a obra de Deus para fazer com que tudo possa ser feito para o teu livramento. Amados irmãos, Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece aquilo que você está passando nesse momento. Não pense que Deus não conhece. Se você pensa que Deus não conhece o sofrimento que você passa, você está tremendamente enganado, irmãos. Tremendamente enganado. Deus conhece cada lágrima que você soltou. Sim, as pessoas à sua volta não sabem, mas Deus sabe. Cada lágrima que você tem soltado, cada dor que você passou, cada humilhação que você teve em sua vida espiritual. Recentemente eu fui convidado, né, para uma igreja da colônia aqui, e pediram para eu pregar num domingo, né? Foi um domingo que eu estava ausente à igreja, né? Até foi um dia que a nossa irmã Estela orou, né, pela minha saúde. Os irmãos da igreja falaram: pastor, estava doente. Eu apareci: pastor, você está bem?
pensavam que eu estava hospitalizado, né? Mas eu não estava, irmãos, né? Eu fui fazer uma pregação numa outra igreja. E essa igreja que eu fui pregar, o pastor me convidou através de uma diácona de lá, diaconisa de lá, né? A diaconisa me chamou para que conversou com o pastor. Ela falou: tem um pastor Samuel, ele podia pregar na nossa igreja, porque o senhor vai viajar. Então eu fui lá. E quando eu cheguei a essa igreja era a igreja que meu pai, né, havia fundado, irmãos. Meu pai, quando estava no Brasil. E foi a igreja que trouxe, como diria assim, o maior sofrimento para a vida de nossa família. Porque eu lembro que todos os dias a minha mãe vivia chorando, meu pai vivia chorando, porque por causa dos sofrimentos que aconteciam dentro da igreja, né, das dificuldades. E assim, eu lembro que meu pai e minha mãe foram praticamente expulsos da igreja, foram obrigados a se retirar. E eu fui a essa igreja, irmãos, para dar a mensagem. Eu pensei, poxa, chegando lá, eu não vou. Talvez essas pessoas faz mais de 20 anos, então essas pessoas nem vão mais estar lá. Mas chegando a essa igreja, quando estava subindo para o púlpito para dar a mensagem, irmãos, olha que eu encontro todos os irmãos que, não todos, mas os principais estavam lá, irmãos. Eu falei, poxa, imagina assim, nesse momento, irmãos, no meu olho assim, saiu um raio laser para cada um assim. Eu falei, eles estão aqui? Eu falei, nossa, acho que eu vou trocar a mensagem de hoje. Hoje eu vou descer o sarrafo aqui. Irmão, você acha que não? Mas o pastor também passa por essa tentação. Vou descer o sarrafo. Hoje eu vou descer o sarrafo. Bando de víboras, né? Sua raça de víboras, vocês pecadores, né? Aí se fala, o que é isso, pastor? O que você está pregando assim no final? Eu falo, não, mensagem de Deus, a palavra não fala, né? Mas eu consegui superar a tentação, irmãos, né? Superar a tentação. E eu fui de acordo com o script, né? Eu tinha preparado a mensagem, falei, pô, irmãos, né? Ao final, eu desci do púlpito, saí, aí chamaram para almoçar, e todo mundo veio me cumprimentar, irmãos. Esses que, né, tinham expulsado, né? Ô Samuel, você virou pastor, que bênção, que bênção. Por quê? Eu falei, que isso? Como assim? Por quê? Para mim, a reação que eu esperava deles era outra. Eu pensava que eles iam ficar assim, longe, vamos ficar longe dele ali. Ele veio assim, pregou e foi embora. Já acabou. Mas vieram, me cumprimentaram, como você está, como está seu pai, como está o teu irmão, como está a sua vida, quantos filhos tem. Poxa, como eles queriam saber das coisas da minha vida. E falei tudo. Todo mundo estava feliz, a gente está muito feliz que vocês estão no pastor. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, poxa Senhor, eu fiquei carregando essa dor durante todo esse tempo, essa raiva, sendo que na verdade essas pessoas já haviam esquecido já faz tempo. Irmãos, por isso eu pensei, por que será que Deus me colocou naquele púlpito? Eu falei, com certeza, Deus, ao sair da igreja eu falei, Deus, obrigado. Aquele povo nem sabia o que tinha acontecido há 20 anos atrás. Tinha esquecido, irmãos. Só eu estava remoendo comigo, sozinho, das dores, né? E eu saí, Senhor, obrigado por esse momento, porque o Senhor me consolou o coração. O Senhor me consolou o coração para que eu pudesse esquecer agora de tudo que passou. Irmãos, isso demorou mais de 20 anos para acontecer, para conseguir verdadeiramente esquecer de tudo, irmãos. Irmãos, tem coisas em nossa vida espiritual que Deus atende de prontidão, mas tem coisa que Deus faz com que você carregue contigo
para que Deus faça a obra em você. E assim eu pude perceber, Deus é fiel. Deus moveu a minha vida para aquele lugar, para que eu pudesse perdoar e também ser perdoado pelo Senhor, por raiva, pela ira que eu carreguei. Lembra-se de Pedro quando negou por 3 vezes Jesus Cristo? Quando ele encontra-se com Jesus novamente, você fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes. Alguns comentaristas dizem que o fato de ter sido 3 vezes é para que ele fosse perdoado das 3 vezes que ele negou Jesus. E assim estava curando o interior, o coração de Pedro. E por isso, amados irmãos, saiba, Deus conhece o teu coração. Deus conhece as dores que você carrega, todas as dores mais profundas e íntimas que você possui, Ele as conhece. E Ele uma hora vai agir na tua vida, para que tudo isso seja eliminado. Deus sabe do sofrimento. Jesus esteve conosco, Ele chorou, Ele passou fome, Ele foi tentado. Irmãos, não tem como dizermos que Deus não conhece o nosso sofrimento. Ele conhece o teu sofrimento. E por isso, lembre-se, carregue na tua vida espiritual: Deus conhece todas as dores que eu tenho em meu coração. Deus conhece todas as dores que nós carregamos. Da mesma maneira como Deus conhecia todas as dores e os sofrimentos que o povo de Israel estava passando no Egito. Ele conhece todas as suas dores, amados irmãos. E assim a palavra, no verso 10, 11 e 12, diz assim. Vamos ler juntos? Lemos juntos. Venha agora. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Veja, irmãos, Deus apareceu diante de Moisés, estava falando com ele, e Deus disse a ele: agora você vai lá, fala para o meu povo que eu vou tirar eles desse lugar. Mas o verso 11 diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Veja que ponto Moisés chegou. A gente pensa que Moisés foi uma pessoa, claro, sensacional em todo o âmbito do guiar o povo no deserto, mas esquece do seu início, irmãos. Veja como ele era no começo de sua vida, no seu contato com Deus, a sua intimidade com Deus. Deus está falando: vai lá que eu vou fazer a obra, que eu vou livrar o seu povo. Ele diz: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, poxa? Esse é um dos enganos que nós carregamos em nossa vida espiritual, irmãos. Esse é o terceiro engano. A gente pensa: Deus viu a minha capacidade ou a minha competência e me chamou como seu instrumento. Nós pensamos que Deus está me chamando. Deus chama a tua vida, usa a tua vida porque eu sou competente, eu estou capacitado para realizar o tal feito. Mas não, amados irmãos, não. Veja Moisés aqui, ele sabe que ele não está capacitado para coisa alguma. Ele diz: quem sou eu? Ele sabe que ele nada poderia fazer com a sua própria força. Mas Deus não está falando que vai usar a capacidade de Moisés, amados irmãos. Lembre-se disso. Esse é o nosso engano, o meu engano, o engano de muitos cristãos que vivem por aí. Quando nós somos chamados para fazer e servir a obra do Senhor, diz:
Ah, pastor, eu não estou preparado ainda. Poxa. Isso é papo furado, irmão. Papo furado. É por quê? Porque você quer fazer com a sua própria força. Você quer fazer com aquilo que você tem. Mas, amados irmãos, a gente sabe que quando Deus chama para que ele seja um instrumento de Deus, Deus capacita, irmãos. Deus capacita a tua vida, irmãos. Não é você com o seu poder, com a sua capacidade, com a sua competência, com os seus talentos que você vai servir a obra de Deus, mas Deus vai capacitar a tua vida de forma tamanha para que você possa fazer com êxito a obra do Senhor. É difícil confiar nisso, né, irmãos? É difícil. É porque muitas vezes confiamos em nós mesmos. É porque muitas vezes confiamos em nós e não em Deus. Como Moisés está mostrando aqui. Deus simplesmente disse: vá lá, eu vou libertar o teu povo. Ele disse: não, como é que eu vou lá? Como é que eu vou falar para o meu povo? Quem sou eu para dizer essas palavras? E quem diz que eles vão me ouvir? Amados irmãos da Igreja Água Viva, quando Deus chama para a obra do Senhor, Ele capacita você, irmãos. Não pense, irmão, sabe? Não pense que você vai fazer com a sua capacidade. Porque, sabe o que isso vai gerar no final? Sabe que você, quando você faz com a sua competência, com os seus talentos a obra do Senhor, sabe o que isso gera no final? A glória para si. Você vai dizer: poxa, como eu sou bom. Eu sabia que ia conseguir. Eu consegui. Por isso que a palavra diz que Deus usa aqueles que são humilhados, aqueles que são aos nossos olhos incapazes, para humilhar os soberbos, para humilhar aqueles que se acham capazes. E por isso, amados irmãos da Igreja Água Viva, devemos lembrar todos os dias que nós nada somos capazes de fazer, mas nosso Deus é capaz de fazer. O teu Deus, o meu Deus é capaz de fazer. E por isso, Romanos 8, 28, nos diz o texto que nós conhecemos muito bem: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados irmãos, aqui a palavra diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Isso quer dizer o quê? Que Deus está operando na vida de cada um daqueles que foram chamados, para que as coisas que acontecem em sua vida sejam segundo o propósito de Deus. Imagina, irmãos, nós nada podemos fazer, mas Deus disse que Ele fará. Deus está falando para Moisés. Ele diz: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito o filho de Israel? Aí Deus diz a ele, Deus respondeu: eu serei contigo. Irmãos, tem palavra melhor que nós podemos ouvir na nossa vida, dizer, do que saber que Deus diz para nós: eu estarei contigo. Deus disse a Moisés: estarei contigo. Eu vou estar contigo em todos os momentos. Irmãos, essa é a pura verdade. A palavra colocou aqui que ele estaria ao lado de Moisés. E nós vemos em toda a escalada da vida de Moisés, após essa frase, que Deus esteve sempre ao seu lado.
movendo, capacitando, dando-lhe forças, discernimento, sabedoria, para poder operar a obra de Deus em meio ao povo de Israel. E assim, irmãos, lembre-se, não é você quem faz, é Deus que faz. Eu gostaria de concluir a mensagem de hoje. Falei sobre 3 enganos. O primeiro é pensar que eu busquei a Deus e assim Ele me chamou. Não. Deus te chamou. Deus te trouxe para que viesse aos seus braços. Deus te resgatou. Não foi você que pediu, socorro, socorro, me resgata aqui. Não. Deus viu que você estava sofrendo e te resgatou. É aquele que é resgatado dessa maneira, irmãos. A única coisa que sai da sua boca é gratidão. Senhor, obrigado. Obrigado. Estava morrendo ali. Eu ia morrer. Pensava que não havia ninguém para me ajudar. Mas o Senhor me resgatou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Deus sabe do teu sofrimento. E por isso Ele foi resgatar você. Deus sabe das dores que você passa no seu dia a dia. Deus sabia da dor que o povo de Israel estava passando na escravidão em meio ao povo do Egito. Deus sabe de toda a dor, irmãos. Da dor que você passa em sua família. Da dor que você passa no teu relacionamento com as pessoas. Da dor que você tem tido para poder manter os seus negócios. Do sofrimento que você tem passado. Deus sabe dessas dores. E por isso Ele te chama. Venha para mim, meu filho. Venha para mim. Eu vou te libertar. Eu vou te libertar. Eu vou libertar você daqui, desse lugar. Mas, muitas vezes nós falamos, não, Senhor. Como é que eu vou sair daqui? Não consigo sair daqui. Deus está falando, irmãos. Eu vou te tirar desse lugar. E você vai sair. E você vai ser livre. Livre para servir a mim. Livre para me adorar. Livre para buscar. Pois eu sou seu Deus. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Samuel, o Deus de Nixon, o Deus de Soraya. Esse é o nosso Deus. Amados irmãos da Igreja Água Viva, saia do engano e viva em liberdade ao lado desse Deus maravilhoso. Que esse Deus continue a operar obras na sua vida. Oremos.